Muito bem. Sabemos então que orar é falar com Deus. Sabemos que orar é ter esta comunhão com o Senhor, é entrar nos céus, é entrar no Santo dos Santos, na sala do trono e falar com o Rei do Universo, falar com o Criador, falar com o Salvador, falar com Deus. Deus, o Senhor, o único Deus, único e maravilhoso Senhor. Isto nos traz ao coração um entendimento de temor, de respeito, mas Ele nos ensina a falar com Ele como Pai. Isso nos traz intimidade. Nós vamos ver que nas Escrituras nós temos essas 5 fases, 5 momentos em que esse relacionamento com Deus nos traz ensino e vamos descobrir em que fase nós estamos. A primeira fase foi no Jardim do Éden, uma fase em que não havia pecado e nem barreira. No Éden, Deus criou o homem, soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida, passou parte do próprio Deus para o homem começa a ter um entendimento de eternidade, de que existe um Deus, o desejo de adorar a este Deus, de ter comunhão com Ele, de buscá-lo, de saber de onde Ele veio, para onde Ele vai. O homem foi criado e ali no Éden, como não havia pecado, havia uma via de mão dupla totalmente limpa. Deus com o homem com Deus. Todos os dias, na viração da tarde, no entardecer, antes do sol se pôr, Deus se encontrava com o homem. Adão ouvia os passos do Senhor vindo pelo jardim e se preparava para conversar com o Senhor. Amigos, Deus falando com o homem, Adão perguntando a Deus e Deus lhe respondendo. Nós fomos criados por Deus para viver assim, em pureza, em santidade, em amizade com Deus, aprendendo com o Senhor todas as coisas. Mas sabemos que o pecado veio, alcançou o homem e trouxe a morte. O homem se esconde, vem a maldição sobre o homem, sobre a mulher, sobre a serpente, sobre a terra. Mas vem a promessa do Senhor. Vem a promessa de que Ele haveria de enviar um Salvador para trazer ao homem o perdão dos pecados. Mas enquanto este Salvador não chegava, Deus trouxe uma revelação ao homem no Antigo Testamento. Deus vai de encontro a Abraão e se revela a este homem. Deus ensina a Abraão como adorá-lo. Deus tem amizade com Abraão. Deus chama Abraão de meu amigo. E ali em Abraão e com a sua descendência, Deus vai trazer o entendimento, o conhecimento dele. Deus vai mostrar através de coisas, de objetos, de momentos históricos da história deste povo que sairá dos lombos de Abraão, da história do povo de Israel. Deus vai mostrar quem Ele é. Através da sarça ardente, do maná no deserto, da pedra da qual jorrou água, a pedra que foi ferida, a rocha que foi ferida pela vara de Moisés. Deus estava mostrando que Ele é fonte inesgotável. Deus estava mostrando que Ele é o maná, que Ele sustenta, que Ele protege como a nuvem ali no deserto, durante o dia, durante a noite. Deus se revela como fogo inesgotável, como fogo que ilumina, que purifica. Deus revela o seu caráter no Antigo Testamento. Esta é a fase quando Deus mostra através de coisas quem Ele é e através de rituais no templo, da morte ou do sacrifício de ovelhas, de novilhos, Deus mostra que sangue seria derramado para perdoar os pecados. Então, no Antigo Testamento, Deus se mostra através de coisas. O homem ora buscando conhecer Deus, mas então vem a terceira fase, maravilhosa, os Evangelhos. Quando Jesus se revela, Deus estava perto do homem em Jesus. No Velho Testamento, o homem não podia tocar Deus. Deus estava
distante. Ele vinha, ele falava com os profetas, ele falava com os seus servos, mas o Espírito Santo não ficava aqui na terra. Deus não podia ser tocado, havia tanto temor, o Monte Sinai tremia, havia terremoto, fogo, barulho de chofar, de buzina, fogo, nuvens espessas, escuridão, e havia temor no coração do homem. Mas agora, com os evangelhos, com a vinda do Filho de Deus, Jesus, Deus agora podia ser tocado. O homem podia falar com Deus. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. E Jesus disse, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não tendes me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Ali estava o Pai na pessoa de Jesus, podendo ser visto, seu caráter, seu amor, sua bondade, sua simplicidade, seu poder, sua autoridade, seu amor. Ali estava o próprio Deus, manifestado em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor. E as pessoas vinham de longe, vinham para ser curadas, vinham para ouvir os ensinos do Senhor, traziam as crianças para serem tocadas e abençoadas. E Jesus levantou 12 discípulos, ensinou e ministrou a esses 12 discípulos. Jesus formou estes seguidores e lhes ensinou que eles deveriam segui-lo. Segui-lo, cada um levando a sua cruz. Segui-lo, seguindo os seus passos, fazendo o que ele fez. E Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e se assentou à destra da majestade de Deus, à direita do trono do Pai, e está lá intercedendo por nós. Mas quando Jesus subiu aos céus, ele disse aos seus discípulos, eu lhes enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que estará convosco todos os dias e ensinará a vocês a fazerem todas as coisas que eu vos tenho mandado. O Espírito Santo ficará para sempre com a igreja. Então, nós entramos na história em um novo tempo, no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, quando o Espírito Santo veio e encheu 120 homens e mulheres, crianças e jovens que ali estavam, os encheu do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para ficar com a igreja. O Espírito Santo veio para ficar com o povo de Deus. O Espírito Santo veio para mudar os corações, para trazer poder, para curar, para libertar, trazendo dons espirituais, para que falassem novas línguas. Este é o tempo que nós vivemos, o tempo da atuação do Espírito Santo de Deus. Este é o nosso presente. O passado foi o Éden, o tempo dos profetas no Antigo Testamento, o tempo do Novo Testamento em Jesus, dos Evangelhos, e entramos em Atos. Atos dos Apóstolos é um livro que não escreveu o seu final, não tem um amém, porque este tempo nós estamos vivendo. Temos o Espírito Santo que intercede por nós e que nos ensina a orar. E agora nós temos o quinto momento, a quinta fase, a maravilhosa fase do relacionamento de Deus com o homem, que é na eternidade. Sem barreira, sem pecado, em santidade, em verdade, em pureza. João, no Apocalipse, ele viu o novo céu, a nova terra, ele viu a nova Jerusalém e ele estranhou que na nova Jerusalém não havia templo, não havia tabernáculo, porque o próprio Deus estaria tabernaculando com o homem. O próprio Deus era a luz daquela cidade, Jesus. A cidade não precisa de sol nem de lua, porque a glória do Senhor ilumina a cidade. Cidade de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, a cidade majestosa, maravilhosa, imensa, a cidade da Nova Jerusalém. Na eternidade, nós gozaremos desta plena comunhão. Não ficaremos na fila para falar com Jesus, mas teremos esta comunhão
plena, real, maravilhosa, quando a Escritura nos descreve o futuro e nos diz que ali não haverá pranto, nem dor, nem morte, mas ali viveremos eternamente na presença de Deus, em amor, em comunhão, em doce relacionamento. Esta é a história da Bíblia, a história da oração, e para lá é que nós vamos. E você, já tem certeza de que seu nome está no livro da vida, de que você vai gozar com o Senhor? Ainda não? Então vamos orar. Feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, como eu desejo estar contigo e viver para ti todos os meus dias. Como eu desejo ter um coração limpo e perfeito em tua presença. Como eu desejo te amar, como tu és digno de ser amado e te adorar. Por isto, eu venho a ti nesta hora e te peço perdão para os meus pecados. Perdoa-me, lava-me, limpa-me, transforma-me, dá-me um coração puro igual ao teu. Senhor, enche-me do teu Espírito Santo, para que eu viva em tua presença todos os meus dias, em santidade e em amor. Eu me entrego a ti, hoje e para sempre. Pai, e que cada pessoa que ora conosco receba a resposta das suas orações, o suprimento das suas necessidades, a cura para os que estão enfermos, a libertação para os oprimidos e a paz em cada lar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, é isso aí. Que você viva na presença de Deus e desfrute desta doce comunhão. E até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.